eu acho que está errado. Eu acho que eles estão abusando aí neste contrato, tá certo? Para mim, este contrato ele tem dois problemas. Ou ele é nulo, ou ele vai servir para uma coisa. Ele vai servir para você provar que se você realizava este mesmo serviço antes de assinar esse contrato, eles estão reconhecendo que o antes disso você fazia este serviço e não era voluntário. Olá, meus amigos, meus irmãos, desejo que todos estejam na plena paz de Jesus Cristo. Eu hoje vou falar com vocês sobre o voluntariado na Igreja Cristã Maranata e também vou falar sobre a ação social da Igreja Cristã Maranata. Inicialmente, eu peço a compreensão de vocês, porque como eu vou falar inclusive aqui de algumas questões que são da área trabalhista, eu preciso explicar inicialmente que eu não sou da área trabalhista, não tenho conhecimentos, vamos dizer, específicos da área trabalhista. Eu até procurei ver se tinha algum irmão que seria da área trabalhista e que quisesse gravar um vídeo para poder comentar o termo de voluntariado da Igreja Maranata, mas eu não consegui. E aí, como diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. O conhecimento que eu tenho de direito do trabalho, ele é muito superficial e o pouco que eu sabia, isso já tem muito tempo, foi logo quando eu me formei na minha primeira faculdade, eu terminei a minha primeira faculdade e já abri um concurso para fiscal do trabalho naquele tempo, que era um trabalho de nível superior, eu trabalhava na Polícia Federal como nível médio. Então apareceu esse concurso para nível superior, fiscal do trabalho, eu fiz, passei, mas eu nem mesmo cheguei a tomar posse, porque antes disso eu também já passei no concurso do tribunal que eu trabalho hoje, então eu achei mais interessante, então eu não tomei posse como fiscal do trabalho. Então, quer dizer, isso tem mais de 30 anos, então, quer dizer, para vocês verem como realmente eu posso até falar alguma coisa aqui que não esteja atualizada. Mas então, se você é da área trabalhista e você tem uma contribuição a dar, deixe aí nos comentários, faça alguma correção que você perceber, nos ajude aí a corrigir o rumo se por um acaso eu sair aqui do prumo, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente eu queria falar com vocês o seguinte: a Igreja Cristã Maranata ela criou agora um termo de voluntariado. Mas sobre voluntários, primeiro, uma pessoa que é convocada para alguma coisa, ela é voluntária? No meu tempo, nós éramos convocados. Tinha, então, um manaim, um trabalho, um serviço qualquer. Nós éramos convocados. Inclusive, eu, como pastor na época, eu tinha também que convocar as pessoas da equipe de apoio. Eu era o responsável pela equipe de apoio. Então, eu convocava as pessoas para uma reunião preparatória. Então, daí nós iniciávamos a organização do evento e fazíamos ali o nosso trabalho. Muito bem. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês observassem. Se você é convocado, a coisa... Será que pode ser voluntário se você é convocado? Bom, mas tá bom, isso é só uma questão de nomenclatura, né? Vamos imaginar que seja. Mas outro detalhe, vamos supor. Será que é voluntário o serviço que você presta quando a prestação daquele serviço condiciona a alguma outra coisa que a igreja possa te oferecer? Ou que ela possa permitir que você se desenvolva, né, ali dentro dos cargos da igreja? Então, uma condição para você ser, por exemplo, um diácono é que você preste serviços voluntários no Manaim. Então, na hora que ela condiciona a sua, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, né, eclesiástico, né, no clero ali da Maranata, na hora que ela condiciona a sua carreira ao serviço voluntário, será que este serviço voluntário ele tem ainda esse caráter de voluntariado, mesmo que você assine um termo dizendo que é voluntário? Porque, irmãos, aí agora eu vou puxar para a memória. Até onde eu sei,
no direito do trabalho, existe, por exemplo, um princípio que é o da primazia da situação de fato sobre, eventualmente, aquilo que está escrito ou aquilo que foi formalmente combinado, né? Então, é a primazia da realidade, que chama, até melhor o termo. Então, a primazia da realidade sobre questões formais. Então, por exemplo, se você é empregado, aí o seu patrão assinou sua carteira e colocou lá um salário mínimo, mas de fato, na realidade, você recebe 2 salários mínimos, ele colocou um salário mínimo lá para ele pagar menos INSS, para pagar menos FGTS. Então, no direito do trabalho funciona assim. Não interessa o que você escreveu e o que assinaram, entenderam? O que prevalece é o que está acontecendo. Então, o direito do trabalho, ele funciona assim. Então, você pode até ter assinado um contrato, mas se de fato o que acontece é diferente, vale o que está acontecendo. Assim é no direito do trabalho. Me corrijam, por favor, se por um acaso isso mudou. Mas vejam bem, então, no direito do trabalho, para que você reconheça um vínculo empregatício, mesmo que você não tenha uma carteira de trabalho assinada, mesmo que você não tenha um contrato de prestação de serviço, você tem que olhar o seguinte: os requisitos para poder caracterizar uma prestação de serviços trabalhistas e então atrair para esta relação todos os direitos trabalhistas. Então, primeira coisa, o serviço que você realiza é pessoal? Só pode ser você? Ou você pode, não, eu estou aqui, eu mando uma pessoa fazer, mando outra fazer no meu lugar, eu estou aqui, vamos dizer, coordenando o negócio? Não, sou eu que tenho que fazer esse serviço. Ele é pessoal? É você que tem que fazer? Ele é não eventual, ou seja, ele é uma coisa que você realiza esse serviço regularmente e naqueles períodos certos onde você tem que realizar aquele serviço, você deixa de fazer uma outra coisa para poder estar realizando aquele serviço. Por exemplo, é sempre aos sábados. Eu sempre presto um serviço aqui sábados e terças-feiras ou feriados, então ele é regular. E para que eu possa atender esse tipo de serviço, eu deixo de fazer uma outra coisa. Então, por exemplo, eu estudo, minha faculdade tem aula sábado, mas eu não vou pegar matérias no sábado, porque no sábado eu vou fazer limpeza da igreja. Entenderam? Então, no direito do trabalho, guardem isso. Pessoalidade, né? É a pessoa que presta, não pode ser ser não eventual. Se for uma coisa que não é eventual, que é sempre, caracteriza relação também de trabalho, mesmo que você não tenha assinado nada, não tenha papel nenhum, tá bom? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação. O que é a subordinação? Onde você está prestando o seu serviço, tem alguém que manda em você, que diz o que você deve ou não deve fazer, né? Que fica organizando, dizendo, faça isso agora, faça aquilo, agora pegue lá aquela panela, agora pega lá o tempero para mim, né? Faça isso, olha só, insera aqui o chão, varre primeiro, hein? Fulano, vem aqui, corta a grama, tá certo? Tem que cortar a grama, tem que limpar. Tem alguém mandando em você lá, organizando? Tem subordinação, alguém que manda e alguém que obedece? Caracteriza a relação trabalho, tá bom? E por último, a questão da onerosidade. Então, se você está recebendo alguma coisa para fazer, então isso caracteriza. Então, são essas 4 coisas. Então, mesmo que você não tenha assinado nada, né? E a onerosidade não necessariamente precisa ser salário, dinheiro, tal, direitinho ali, né? Então, eu não estou pagando um salário mínimo, eu estou dando um trocado aqui, né? Estou fazendo um agrado, vou fazer um agrado, vou te dar uma gratificação. Não, se você deu qualquer coisa, isso é oneroso. Você trocou o seu serviço por qualquer outra coisa. Não, eu vou te dar uma roupa velha que eu tenho lá em casa lá e tal. Você vem e faz isso aqui para mim que eu vou te dar uns objetos aqui, né? Eu vou te dar um celular velho, alguma coisa. Isso aí pode ser considerado como uma troca, é uma questão onerosa. Então, entenderam? Mesmo que você não tenha contrato de trabalho, mesmo que você não tenha nada escrito, mesmo que você não tenha assinado nenhum contrato de voluntariado, se algumas destas coisas podem ser identificadas, você pode sim apontar aí para um vínculo empregatício e atrair os direitos do trabalho para esta relação
de serviço que você está prestando. Entenderam? Então, agora é só esta observação para que você mesmo pense. Então, por exemplo, você está prestando serviços de limpeza na igreja. É um serviço eventual. De vez em quando, por exemplo, a igreja tem uma pessoa contratada para fazer a limpeza. Aquela pessoa adoeceu. Eventualmente, ela adoeceu. Ela contraiu lá uma enfermidade qualquer e então, ela não vai poder fazer aquele serviço esta semana. Então, nesta semana que o fulano, que é o contratado, não pode fazer, gente, vamos fazer um mutirão e vamos lá fazer? Isso é eventual. Agora, se você tem o seu nome lá num grupo e numa escala, todo sábado o seu grupo vai fazer limpeza, né? Aí, então, 2 vezes por mês o seu grupo vai fazer a limpeza, tal e tal. E isso, pelo menos a mim, já não parece mais ser alguma coisa eventual. Já parece ser uma coisa já organizada. Aí você, tá bom. Aí, quando você chega na igreja para fazer limpeza, tem um diácono lá dizendo o que você vai fazer, organizando, mandando e você obedecendo. É pessoal, que é você que foi lá fazer. Não é eventual e tem subordinação. Cuidado. Igreja Maranata. Isso pode caracterizar, sim, relação, atrair os direitos do trabalho para esta relação de prestação de serviço dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja recebe dinheiro para poder se manter, para poder organizar o seu serviço. E para isso ela poderia pagar um zelador, poderia pagar diaristas para fazer esses serviços e fazer a manutenção elétrica para poder ali cortar a grama do jardim. Agora, se ela está usando regularmente as pessoas e elas estão sempre fazendo aquilo lá, se, irmão, você está fazendo isso, preste atenção, hein? Talvez você diga, não, mas eu estou fazendo de coração, hoje mas as coisas elas mudam. Hoje você está lá feliz, as pessoas estão te tratando bem. Amanhã você pega, escreve uma cartinha lá, manda para o Gedeu te tirar uma dúvida, ele vai, pisa em você, te massacra, e aí depois manda tirar você de tudo, muda você de lugar, te discrimina de alguma forma, e aí você já não se sente mais à vontade, e de repente você deseja então se desligar desse negócio aí e você pode até pensar diferente. Então eu já estou dando algumas dicas para você, porque você pode estar sim prestando serviços para a igreja que eles podem ser considerados não como serviços gratuitos e voluntários, mas como uma atividade que a igreja está explorando o seu trabalho sem te pagar e sem reconhecer que aquilo é uma atividade que deveria atrair os direitos do trabalho. Entenderam? Mas vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês a ficha de obreiros. Então, eu tenho aqui a ficha de apresentação. Então, a ficha de obreiros. O obreiro vai assinar, depois vai preencher, o pastor também vai preencher. E esta ficha aqui é aquela que vai ser encaminhada para as comissões da igreja para ver se você pode ser levantado como diácono e depois essa mesma ficha vai ser usada para saber se você pode ser levantado lá como ungido ou como pastor. Esta ficha, na verdade, ela traz uma relação daquilo que eles esperam de você. Entenderam? Então ela não é simplesmente uma ficha para poder fazer uma avaliação da sua pessoa. Ela é entregue para você preencher. Por quê? Porque na hora que você for preencher, você vai saber exatamente o que eles esperam de você. Então, olha só, você vai preencher aqui todos os seus dados, tá certo? E eles gostam muito de militar, tá vendo aqui, ó? Você tem que dizer aqui se você é militar e qual patente que você é. A Igreja Maranata, ela gosta muito de militar. Militar, aqui em Brasília tinha bastante, eu sei como é que é, né? Então, ó, se você for militar aqui, já tem um destaquezinho para você aqui. Mas aqui tá. Então, o que você vai preencher? Aqui, você, ó, área reservada ao preenchimento do obreiro. É o obreiro que vai preencher, aquele que vai ser apresentado como um candidato a ser diácono. Então, tá dizendo aqui, ó, é dizimista fiel, ou seja... Aí você pega essa ficha para preencher aqui e eles perguntam para você aqui, ó. Você é dizimista fiel, ou seja, você entrega 10% do seu salário todos os meses à igreja sem falhar, né? Você não pode, ó, não, eu tive um problema de saúde aqui, tive que comprar uns remédios, bati o carro, tive que consertar o carro de outra pessoa, não interessa, faça um empréstimo lá. Faça um empréstimo, dê lá o seu jeito. Você não pode deixar de entregar os 10% aqui, senão você não é um dizimista fiel.
E se você não é um dizimista fiel, o seu nome não vai poder ser aprovado quando essa ficha for encaminhada lá para uma apresentação de candidatura para um diaconato, por exemplo, ou para um pastor, entenderam? O que eu estou chamando a atenção de vocês é o seguinte: esta ficha, na verdade, eles estão mostrando para vocês o que eles esperam de você, e eles esperam que você seja fiel nos dízimos para a igreja. Eles dizem que a igreja não trata disso, que não pede e tal, que não pede no público, mas aqui, por trás, você sabe que é uma condição que a igreja não abre mão. Se você não é um dizimista, não entrega 10% do seu salário todos os meses, você não vai poder participar das atividades da igreja ou exercer alguns cargos na igreja. E outra coisa interessante é aqui, no item 14, estão vendo? Tem participação voluntário no Manaim e na igreja, entenderam? Então, quer dizer, você pega a ficha aqui e você sabe, olha só, eles esperam, se eu quiser ser diácono, se eu quiser ser pastor, eu tenho que ser voluntário, tanto na igreja, para poder fazer serviço para a igreja aqui, para poder ficar trabalhando na igreja aqui, como eu tenho que prestar serviço voluntário lá no Manaim. Então, entendam aqui o que eu quero chamar a atenção de vocês, é que você está sendo, de algum modo, induzido ao voluntariado para conseguir uma outra coisa. Então, não é uma coisa que partiu de você, de lá, não, é como eu falei, olha, faltou não sei quem lá, eles não conseguiram, a pessoa adoeceu, não pôde ir, vamos lá, vamos fazer um mutirão, vamos ser os voluntários aí. Isso é o voluntariado. Agora, quando você tem que ser voluntário para você receber algum outro tipo de promoção dentro da hierarquia da igreja, para mim isso já não é mais voluntariado, isso já não é mais aquela coisa voluntária, é condicionado, entenderam? Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. E vejam bem, não é só você que tem que ser voluntário, a sua esposa também. Olha aqui, Então aqui está a parte que você tem que preencher sobre a sua esposa. Sua esposa, nome, função, tal. Eles querem saber. A mulher, olha só que coisa interessante, né, irmãos? Eles querem saber o estado civil da esposa antes do casamento atual. Ou seja, ela já foi casada com outro homem. Por que eles não perguntaram isso pro homem lá em cima, na ficha? Pode ver que não tem, Tá vendo? Do homem, eles não querem saber se ele foi casado antes de se casar com essa atual mulher dele, não. Né? Agora, a mulher não pode não, viu? A mulher, olha só, ela só pode ter sido mulher dele. É interessante, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Então tá bom, eu coloquei aqui. Aqui eu tenho a lei 9.608 que dispõe sobre serviços voluntários, né, voluntário, e dá outras providências. Então é a lei que trata da questão do serviço voluntário. E aqui do outro lado eu tenho o contrato que a Maranata está fazendo as pessoas assinarem agora para poder prestar os serviços então no Manaim. Então as pessoas que vão trabalhar lá nas equipes, eles têm que agora assinar esse contrato de um contrato de adesão, um termo de adesão para poder prestar o serviço voluntário, ok? E eu vou comparar com vocês o que a Maranata fez de contrato com o que a lei diz, tá bom? Para a sua reflexão, ok? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui primeiro a lei, tá vendo aqui, a lei 9.608, diz aqui, considera serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física a uma entidade, né, a entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos, ou seja, esta entidade privada de fins não lucrativos, ela pode então ter usar dos serviços voluntários da pessoa para quê? Para objetivos cívicos, para objetivos culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Né? O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Artigo 2º. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão, que é isso que a Maranata está fazendo agora, entre a entidade pública ou privada e o prestador de serviço voluntário, dele devendo constar, ou seja, tem que constar deste termo de voluntariado o quê? Né? Tem que constar o objeto e as condições de seu exercício. O que você vai fazer,
que dia você vai fazer, qual é o horário seu de almoço, qual é a sua jornada que você vai empreender ali naquela atividade. Essas coisas têm que estar especificadas no termo do voluntariado. Então, em tese, não pode ser um termo genérico onde você vai, então, se tornar um voluntário por tempo indeterminado para prestar serviços na medida que eles convocarem. Não, não pode. O termo de voluntariado, do jeito que está na lei, é para quando você, por exemplo, assim, vai haver uma ação social aqui, um dia de assistência social. Então, como a Maranata fez? Vou mostrar para vocês. Então, o que a Maranata fez? Vai ter lá um dia de assistência social, né? Tá aqui, ó. Não é assim, ó? Dia de assistência social. Isso aqui é uma coisa que acontece eventualmente, onde eles vão em um determinado lugar, eles estão convocando pessoas, voluntários da área médica e de orientação jurídica para prestar serviços à comunidade. Imagino que seja para a comunidade toda, né? Então, o que acontece? Para esse tipo de fato aqui, é uma coisa eventual, é uma coisa que acontece de vez em quando e de repente vai ter aquela ação social. Então, eu sou médico, né? No caso, a Jurama é médica, ela diz que ela gosta muito do voluntariado, provavelmente ela vai estar lá prestando seus serviços voluntários, né? Até para dar exemplo. Eu acredito que eles vão fazer filmes com ela lá, mostrar ela trabalhando, alguma coisa assim. Mas então, aí ela vai lá prestar o serviço voluntário naquele dia que apareceu um dia de assistência social. Entenderam? Então, naquele dia, ela vai assinar aquele termo e dizer o dia, o horário que ela vai entrar, o horário que ela vai sair, o intervalo que ela vai ter, as condições ali do trabalho. Vai especificar isso para esse tipo de atividade que é eventual. E é muito interessante aqui, até já aproveitando que eu abri isso aqui, porque isso aqui sim seria o caso da assinatura de um termo de adesão a um serviço voluntário. Mas é interessante, olha só o que a Maranata faz aqui. Ela vai fazer um dia de ação social e provavelmente vai fazer uma propaganda desse dia de ação social, né? Como se a igreja estivesse fazendo um serviço social, prestando um serviço à sociedade. Mas, na verdade, ela diz o seguinte: os irmãos que desejarem, olha aqui, ó, tá aqui, ó, os irmãos que desejarem participar do dia de assistência social por meio de doações poderão doar alimentos não perecíveis e itens como agasalhos, bíblias, brinquedos, calçados e livros. As doações deverão ser entregues no Manaim de Cariacica, Espírito Santo. Então, olha só, a Igreja Maranata vai se promover, vai dizer, ó, eu estou fazendo uma ação social, mas com dinheiro de quem? Com o serviço de quem? O serviço é do médico que é voluntário ou é do advogado que é voluntário. E as doações que eles vão fazer lá, é você que vai ter que doar. Mas você já não doou o dinheiro para a igreja para ela fazer esse tipo de trabalho? Você já não doou? Ah, mas a igreja não tira um centavo do cofre dela. Ela vai fazer uma ação social, né, em cima de você. É você que vai prestar o serviço. E outra, ela não vai nem buscar a doação na sua casa, né? Ela não vai pegar o carro do presbitério, vai colocar a gasolina naquele carro e vai dizer, vai pegar o motorista que é pago pela igreja. Ó, fulano, vai, né, circular nos bairros aí todos para fazer o recolhimento. Não, você que tem que levar lá a doação, entendeu? Por quê? Porque você indo lá levar, aí vai juntar muita gente lá e eles vão bater muita foto, vão filmar, vão fazer aquele negócio e depois vão fazer uma propaganda dizendo que ela está fazendo ação social. Não, isso, a meu ver, não é a igreja que está fazendo ação social. Quem está fazendo ação social é você. Ela só está ali, vamos dizer assim, organizando como é que vai funcionar, mas ela não tira nada do cofre dela. Por exemplo, a igreja, para fazer uma ação social, ela poderia comprar um caminhão de alimentos de cestas básicas. E olha, quem puder ir lá para poder distribuir as cestas básicas, né? Aí seria bacana. Ela poderia comprar, por exemplo, assim, remédios de pessoas que precisam para remédios contínuos, alguma coisa assim que pudesse ser distribuído para as pessoas que chegassem lá com a receita, né? Ela poderia fazer isso, é uma ação social da igreja. Mas agora, quando ela diz que é você que tem que levar a roupa, o agasalho, o brinquedo, né? É você que tem que ir lá prestar o serviço, o que a igreja vai fazer então? Né? Ela vai te disponibilizar o lugar. Então, isso é uma ação social da igreja? Pense nisso. Mas vamos voltar aqui, não é esse o caso aqui agora, só queria dar de exemplo. Se vocês entenderam, então o que acontece? O contrato de voluntariado, ele
pela lei, a ideia dele era essa, de um serviço eventual. Por quê? Porque se não é eventual, você vai cair naquilo que eu falei lá sobre a relação de trabalho. Mesmo que você tenha assinado esse contrato aqui, se você está prestando um serviço que não é eventual, você pode realmente atrair os direitos do trabalho para esta relação de serviço que você está prestando, entendeu? Não sou especialista nisso, tá bom? E você pode, então, depois, se você entende melhor desse assunto, deixe aí o comentário e mostre aí qual é o fundamento, qual é a jurisprudência que está norteando coisas desse tipo hoje. Olhando para a lei e olhando para o que a Maranata está fazendo, eu só estou tentando entender e talvez eu consiga compreender alguma coisa mais por uma experiência passada que eu tive há muitos anos, tá bom? Mas vamos lá. Então, o serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação, né? Artigo 2º. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão. Já falei isso aqui, né? E ele diz aqui, poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar, né? O prestador do serviço pode ser ressarcido sim. Ele gastou com Uber para chegar no lugar, ele teve que fazer a refeição dele ali, teve que comprar comida, ele pode ser ressarcido desde que isso tenha sido autorizado pela organização, pela igreja, pela ONG, pela instituição social que está promovendo essa ação social. Agora, no caso da Maranata, a gente sabe que ela não dá nada para ninguém mesmo, né? Você vai lá para prestar um serviço gratuito e você ainda tem que pagar até a comida que você come, né? Eles não dão nada de graça para ninguém, nem para quem vai trabalhar. Eles vai só usar a sua imagem, a sua foto para fazer propaganda depois, mas é tudo por sua conta, tá bom? Mas agora vamos dar uma olhadinha no termo que a Maranata está fazendo as pessoas assinarem. Inicialmente aqui, termo de adesão com fundamento na lei 9.068, na verdade é 9.608, eles erraram aqui. Mas eu achei interessante aqui que é o seguinte, de um lado eles têm aqui, senhor Daniel Moreira e o Forlan da Silva Almeida. E o que é interessante aqui é que estes homens que estão aqui apresentando para você um contrato para você trabalhar de graça, eles não trabalham de graça, até onde eu sei, tanto o Daniel Moreira quanto o Forlan, eles são empregados da igreja, eles recebem salário da igreja, né? Se por um acaso não é mais assim, deixa aí nos comentários. Não, eu tenho certeza, o Daniel Moreira, ele tem emprego, ele não trabalha para a igreja não, o Forlan também não trabalha para a igreja não, pode ser. Mas até onde eu sei, até o que me falaram é que esses dois homens aqui, essas duas pessoas que estão fazendo você assinar um contrato para você trabalhar de graça, eles não trabalham de graça, né? Aliás, os advogados da Igreja Maranata não trabalham de graça, né? Eles cobram e cobram caro, né? E cobram caro. Então, outras diversas pessoas que trabalham para a igreja não trabalham de graça, mas eles querem que você trabalhe de graça. É bem interessante isso, né? Nós vamos continuar aqui, que não é o caso, né? Vamos em frente. Então, aqui você preenche os seus dados, tal, e aí na cláusula primeira diz assim, o voluntário declara neste ato que o trabalho voluntário a ser prestado à Igreja Maranata, de acordo com a Lei 9.608, agora eles acertaram, é atividade não remunerada com finalidades assistenciais, educacionais. Olha só, é você que está declarando isso ou isso é a lei que diz? Vejam só, eles estão colocando aqui na cláusula primeira que o voluntário, ou seja, você está declarando que o serviço que você está prestando à igreja é uma atividade não remunerada, religiosa e tecnológica, por exemplo, né? Você está declarando isso, mas a lei não diz isso. Olha procure aqui na lei, aqui, no artigo 1º. Então, ele diz o seguinte, que a instituição que está, então, utilizando o serviço do voluntário, ela pode usar para que objetivo? Cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Você viu aqui religioso aqui? Você viu tecnológico aqui? A Igreja Maranata incluiu duas coisas que não estão na lei, incluiu aqui nessa cláusula primeira, tá certo? O religioso e o tecnológico, não sei, né? Eu não sei se isso vai poder ser utilizado depois por analogia, pode ser, mas enfim, eu só estou olhando friamente para o que está escrito na lei e para o que a Maranata fez. Ela está fazendo a pessoa declarar que
aparentemente ela está declarando o que está na lei, mas incluiu duas coisas que não estão na lei. Mas é você que está declarando, entendeu? Ó, é o voluntário declara, é você que vai dizer o que a lei, né, diz ou não. Eu achei bem interessante esse parágrafo. No mínimo, ou ele está mal escrito, ou há uma intenção aqui que você precisa decifrar, tá bom? Cláusula 2ª do contrato da Maranata. O trabalho voluntário será prestado na equipe de, ou seja, ele está dizendo o seguinte, você que é da igreja, né? E, então eu vou prestar os meus trabalhos voluntários na equipe de segurança. Irmãos, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que, pelo menos pela lei, ao que me parece, o contrato de voluntariado não é uma coisa para ser um contrato aberto e indeterminado para você ficar prestando serviço todas as vezes que eles te convocarem. O contrato do voluntariado, ele seria para uma coisa eventual e para cada vez você então assinaria este contrato de, eu vou prestar um serviço voluntário, que é uma coisa eventual, não é uma coisa que acontece sempre, né? E então, nesse dia que vai ter esse dia de ação social, eu vou trabalhar como médico. Então eu vou dizer, tem que especificar, né? A lei diz que tem que especificar, né? No termo de adesão tem que especificar, né? O objeto, o que você vai fazer e quais são as condições do exercício daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai ser segurança, eu vou prestar serviços de segurança de tal hora a tal hora, com um intervalo para almoço e depois de tal hora a tal hora, nos dias tais e ponto final. Este contrato, ele serve só para aquele período, para aquele trabalho eventual. Os irmãos entendem isso? Percebem? O exemplo é o dia de ação social, é uma coisa eventual, não é uma coisa que acontece sempre. O Manaim da igreja acontece sempre. Então você já tem um calendário da igreja dizendo, olha, vai ter Manaim no feriado tal, final de semana tal e tal. E aí você tá lá, você assinou um termo de voluntariado que é para eles ficarem te convocando para todos estes seminários aí, da forma como eles combinarem com você, certo? Se você não puder, você vai estar de serviço naquele dia, então você não vai poder prestar o serviço, mas provavelmente as pessoas fazem o quê? Elas trocam o serviço dela para poder estar livre naquele dia. Não é? Ela deixa de fazer outra coisa para poder prestar aquele serviço. E sendo assim, me parece que você já não tem mais caracterizar a eventualidade. E valeria o quê? O princípio da prevalência da realidade, que é aquilo que eu falei para vocês no início. Entenderam? Então, o que acontece? Eles querem que você assine um contrato aberto, como se fosse um contrato de trabalho voluntário eternamente, até quando um dia que eles quiserem te demitir, ou que você quiser pedir demissão. Eu acho que está errado. Eu acho que eles estão abusando aí neste contrato, tá certo? Para mim, este contrato ele tem dois problemas. Ou ele é nulo, ou ele vai servir para uma coisa. Ele vai servir para você provar que se você realizava este mesmo serviço antes de assinar esse contrato, eles estão reconhecendo que o antes disso você fazia este serviço e não era voluntário. E ele então deveria gerar, atrair os benefícios e os direitos da relação trabalhista. Porque, veja bem, eu já fazia este serviço regularmente, eu já era da equipe de segurança e trabalhava sempre, tem um monte de testemunha que trabalhava comigo. O pastor que me convocava é testemunha, o irmão que trabalhava na equipe é testemunha, os irmãos que participavam da igreja são testemunhas, eles são testemunhas de que você já prestava esse serviço, só que somente a partir de agora você está declarando que vai fazer isso voluntariamente. Então, o termo de voluntariado, ele está admitindo que o antes não era voluntário. Entenderam? Porque se tivesse deixado sem nada mesmo, então tá bom, era sempre assim. Ou então tivesse o termo de voluntariado desde o início. Mas a partir do momento que eles colocam o termo do voluntariado e eles dizem, então antes não era voluntário, só a partir de agora que é. Ou seja, então você tem direito a receber
né, e de ter reconhecido a relação de trabalho ou de prestação de serviços, né, por todo o período anterior. E você pode reclamar isso, entendeu? Mas eu estou dizendo aqui só em tese, eu estou mostrando aqui para vocês as incoerências. Este contrato, para mim, ele é mal feito e ele também não tem... A única validade que ele tem é para fazer prova contra a própria Maranata. Contra a própria Maranata. Por isso que num outro vídeo que eu gravei, eu falei, esse negócio é um tiro no pé. Mas eu não estou brincando aqui, né? Eu estou falando, é uma realidade. Eu estou analisando isso junto com vocês. Então, o que acontece? Eles querem que você assine um contrato aberto. Aberto, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo único. O voluntário autoriza a ICM a título gratuito e em caráter definitivo, irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado. Olha só, irmãos, aqui é um contrato de voluntariado que deveria ter uma finalidade específica e, inclusive, um dia específico de realização, né? Não era para ser aberto. Mas eles colocam neste termo do voluntariado uma cláusula que ela vai para além do contrato de voluntariado. Eles querem o quê? Que você ceda direitos de imagem, né? Ceda os seus direitos de imagem perpetuamente para a Maranata. Então, olha só, você está autorizando a título gratuito e em caráter definitivo e irrevogável. Você não pode nem mudar de ideia depois. Depois que você assinar isso aqui, você não pode nem mudar, em tese, tá? Porque isso aqui é uma cláusula que realmente... Isso aí você não vale nada. Isso aí é só para poder assustar as pessoas, no meu ponto de vista. É só para poder, vamos dizer assim, deixar a pessoa com medo porque ela assinou aquilo lá. Mas validade mesmo isso não vai ter. Porque olha só, eles estão querendo que você dê direito de imagem para eles perpetuamente, olha só, para que a sua imagem, né, ela seja reproduzida por qualquer forma de tecnologia, inclusive a televisiva. Ou seja, eles vão fazer lá aquela ação social, vão usar a sua imagem lá, né, prestando serviço, colocando sopa lá, né? Tá bom, você é o voluntário, tá lá. E eles vão usar a sua imagem para poder fazer propaganda para eles com a sua imagem. E se amanhã eles te, né, pisarem em você e botarem você para fora, te processarem, como eles já fizeram com tantas pessoas, né? Donas de casa, inclusive. Aí o que acontece? Você vai ter uma situação assim. A igreja, ela te humilha, ela pisa em você, ela te expurga, ela te processa e ela pode ficar usando a sua imagem livremente, você não pode nem reclamar nunca mais na vida, porque você cedeu a sua imagem, entenderam? A igreja está te massacrando e ela está usando, mesmo depois disso, ela ainda continua usando a sua imagem. Eu acho que isso aqui não é devido. Mas vamos em frente, tá certo? Olha aqui, na cláusula terceira. As atividades desenvolvidas pelo voluntário serão executadas conforme sua disponibilidade, a qual será informada ao responsável líder. Então, olha só, tem subordinação aqui, hein? Tem subordinação aqui. Ao líder da equipe, de acordo com a necessidade da equipe. Então, você tem um líder, você tem alguém que coordena, você tem alguém que convoca. Então, eu estou vendo aqui, ó, pessoalidade, eu estou vendo não eventualidade e eu estou vendo subordinação aqui, hein? Olha só, como eu falei, no direito do trabalho, vale o princípio da primazia da realidade. Então, isso aí pode não valer absolutamente nada. Só pode servir, muitas vezes, para fazer prova contra a Maranata. Cláusula quarta. A cláusula quarta não interessa, né? Tem que ser membro, tem que estar integrado, ou seja, tem que, inclusive, estar enquadradinho, né? Cláusula quinta. O voluntário exercerá suas atividades nas unidades eclesiásticas da ICM, com dias e horários pré-definidos entre as partes, podendo ser revisto a qualquer tempo, desde que tenha o expresso consentimento da outra parte. Ou seja, você vai prestar o seu serviço, eu nem entendi isso aqui, hein, irmãos? Eu confesso para vocês. Ele está dizendo o seguinte, se você quiser mudar alguma coisa, você tem que ter o consentimento da outra parte. Então, se você quiser mudar alguma coisa nessa relação aí, a Maranata tem que consentir, senão, se ela não consentir, você vai ficar obrigado a fazer exatamente aquilo que ela quer que você faça. E vai usar isso contra você, para poder dizer, não, você assinou o contrato que você disse que ia fazer. Nem entendi o que ela quer com isso, tá bom, irmãos? Mas cláusula sexta. Na prestação dos serviços,
A apresentação pessoal do voluntário deverá ser condizente com os padrões de vestimenta e aparência da ICM. Ou seja, até a roupa que você vai usar, ele tem que ser naquele padrão deles lá. Então, olha só, irmãos. Eu acho o seguinte, é pessoal, hein? É pessoal, aqui tem subordinação, né? Então, vejam só. Mas ela não para aí, ele diz assim, ó. Então, deve respeitar aquele padrão que eles querem de roupa. Você tem que usar a roupa que eles querem que você use, do jeito que eles querem que você use, e assim como observar todos os princípios de conduta moral da ICM e retidão pessoal. Eu achei bem interessante isso aqui. Os princípios de conduta moral da ICM e retidão pessoal, ou seja, você pode estar respondendo um processo penal, você pode ter sido preso por desviar dinheiro da tesouraria da igreja. Você poderia? Então, olha, aqui que princípios de conduta moral são esses? São aqueles que nós temos de exemplo da liderança? Já foram presos, já foram denunciados, ameaçaram testemunhas, já dormiram na cadeia, estão sendo processados ainda, que o processo não morreu, conseguiram prescrever, mas não morreu. Então, isso moralmente é aceitável? Agora, por exemplo, se você foi denunciado lá, né, lá na sua cidade, lá, foi denunciado por qualquer coisa lá, tem algum processinho lá contra você lá, será que eles vão deixar você trabalhar no Manaim? Será que isso vale para todo mundo? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. Cláusula 7ª. Então, identificar-se mediante o uso do crachá, tal, isso é bobagem, né? Deverá o prestador zelar pela conservação da coisa pública, pela economia de material? É lógico que você tem que economizar, né? Se o material for dele, você tem que economizar. Se for seu, não. Aí você pode gastar à vontade. Cláusula 9ª. O prestador de serviço voluntário responderá civil e penalmente pelos danos causados a terceiros, bem como ao patrimônio da instituição que esteja sob sua guarda e responsabilidade, devendo restituir os bens que lhe forem entregues nas mesmas condições que os recebeu. Então, preste atenção. Veja só o que você vai assinar. Então, vamos dizer que você esteja cortando grama lá na fazendinha lá, né? E o pastor lá, aquele que gosta de Lamborghini, ele estacionou a Lamborghini dele por ali e você cortando grama, a lâmina da máquina de cortar grama bate numa pedra, joga uma pedra, quebra o vidro da Lamborghini. Eu não sei quanto custa um vidro de uma Lamborghini não, mas ele não deve custar menos do que uns 15 mil reais, né? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, a responsabilidade é sua, eu não tenho nada com isso. Se você estava trabalhando e acontecer um acidente, você vai responder pelo acidente. Agora, imagine o seguinte, você está cortando grama e, de repente, bateu nessa pedra, né? Bateu no vidro da Lamborghini, essa pedra ainda resvalou, acertou uma pessoa no olho, entendeu? Feriu aquela pessoa lá. E aí ele está dizendo o seguinte, você responde civil e penalmente, né? Pelo prejuízo que você causar ou se você feriu alguém aí também, entendeu? Estando servindo, trabalhando, a responsabilidade é sua. A igreja está tirando o corpo fora. Está dizendo, qualquer coisa que aconteça aí, a responsabilidade é sua. Eu não tenho nada com isso. Será que é assim mesmo? Irmãos, em regra a pessoa que presta o serviço voluntário, ele é responsável pelo aquilo que ele está fazendo, né? Mas a instituição que está usando o serviço do voluntário, ela tem que, então, selecionar a pessoa com as habilidades específicas para aquilo, porque senão ela responde junto com a pessoa. É a responsabilidade civil mesmo da igreja, né? Ela não consegue se livrar dessa responsabilidade, ela vai junto, porque foi ela que colocou a pessoa para fazer aquele serviço. Então, cabia a ela dar a especialização, dar o instrumento adequado, botar um negócio que fosse com uma rede, que essa pedra não pudesse voar para longe, entendeu? Então a igreja deveria responder, mas ela está dizendo aqui, e ela vai usar isso aqui, porque ela sabe, né, que as pessoas ficam com medo, ela vai dizer, não, fulano, o problema é seu, se vira aí. Paga isso aí, conserta isso aí, responde esse processo para lá, e outra, não me coloca nisso não, isso é responsabilidade é sua. Na verdade, o que está escrito é isso, a igreja quer que você assuma você trabalhe de graça, que você gaste a sua gasolina, que você vá para lá, que você entregue seu dízimo, entendeu? Que você vista a roupa que eles querem e que você assine um contrato de que eles vão poder usar a sua imagem eternamente, sem você nunca mais poder reclamar e ainda, se qualquer problema que acontecer, você que vai se virar para arrumar. Imagine que você está lá fazendo a limpeza lá com toda a boa vontade,
e entra na sala de som para fazer a limpeza e aí derruba um microfone. Esse microfone meu aqui, ele é baratinho, mas tem microfone que custa mais de R$ 2.000, tá certo? Tem microfone, aí você derruba o microfone, ele bate no chão e estraga. Quem vai pagar? Quem vai pagar? A igreja está dizendo o seguinte: olha, eu sei que você estava fazendo com cuidado, sei que você estava fazendo com boa vontade, eu sei que você estava fazendo de graça, eu sei que você estava fazendo por amor, mas você assinou aqui, quem vai pagar isso é você, se vira, tá bom? Eu não vou pagar, não vou tirar um centavo do meu cofre milionário, não. Irmãos, no final das contas é isso que está escrito aqui, tá bom? Então, você, antes de assinar um termo desse, preste atenção, entenda este termo. Né? Eu sei que muita gente está assinando sem entender, então é por isso que eu estou gravando este vídeo, porque é para você poder entender o que você está assinando, que às vezes você é pobre, ganha um salário mínimo, aí você está limpando lá, quebra uma cadeira, eles querem que você pague a cadeira, né? Imagine, aí você derruba uma caixa de som custa mais de R$ 2.000 também, né? Aí você que vai pagar, tá bom? Cláusula 10ª. O voluntário declara neste ato ter plena ciência de que não poderá utilizar este termo para comprovação de realização de trabalho voluntário junto a qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, você, por exemplo, você é um estudante, você está fazendo um estágio, e o estágio lá, ele quer que você faça horas de trabalho voluntário, né? Aí você poderia, né? Você poderia pegar, não, olha só, eu tenho um contrato de voluntariado aqui, ó, que eu assinei aqui, ó, por tempo indeterminado, e eu estou trabalhando lá para a igreja lá, entendeu? Estou prestando serviço lá para a igreja lá, voluntariamente. Aí você poderia juntar essa declaração lá na sua faculdade, ou lá no seu estágio, para poder comprovar que você trabalha de voluntário, né? Aí eles estão dizendo o seguinte: você não pode usar este termo para poder fazer prova de que você é voluntário em órgão nenhum, seja público ou seja privado. Não pode. Mas o que é muito interessante, irmãos, é que no vídeo que nós gravamos mostrando quem é a Jurama, e ela fala o seguinte, que ela trabalhou de voluntário, e eu mostrei para vocês aqui que ela usou o termo de voluntariado lá para a faculdade de medicina, e quem assinou ainda foi um pastor, né, que me falaram que é um pastor, né, que assinou como se fosse o supervisor do trabalho voluntário dela. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: por que ela pode e você não pode? Ela pode usar o termo, o serviço que ela prestou de voluntário, ela pode usar lá na faculdade dela, e você não pode usar na sua faculdade? Ou lá no órgão público que você está, né, de repente pedindo uma dispensa para poder fazer um serviço voluntário? Irmãos, esse termo da Maranata ele é cheio de problemas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o pior de tudo, é esta cláusula 11ª. E você precisa saber antes de assinar. O voluntário se compromete a preservar o sigilo de dados, informações e ou documentos da Igreja Cristã Maranata que porventura lhe forem confiados por força de serviço prestado, não repassando ou publicando quaisquer informações sem que haja autorização da ICM, dever este que não se encerra com a rescisão do presente ajuste, vigorando por prazo indeterminado. Preste muita atenção nisso, porque é muito importante. A Maranata incluiu no termo de voluntariado uma declaração para você assinar, né, para você se comprometer a ficar calado para o resto da vida e nunca mais falar aquilo que você viu ou que você tomou conhecimento lá dentro da Maranata. Por que esta cláusula 11 entrou neste contrato de voluntariado? Será que você, como voluntário, você vai entrar lá no presbitério, você vai ter acesso aos livros fiscais da Maranata, você vai saber lá quanto é que ela arrecada ou como ela gasta, quanto que ela paga de advogado? Será que você vai ficar sabendo, então, quanto que ela tem de patrimônio, quantos bilhões ela tem na conta corrente? Então, irmãos, as pessoas que têm acesso a estas informações, eles são empregados da Maranata, eles trabalham lá na Secretaria do Manaim. Então, não é isso, concordam? Então, eles colocaram esta cláusula aqui para usar contra você, para qualquer coisa que amanhã você quiser falar, não, eu vi, eu presenciei, acontece isso assim lá e tal, eles vão dizer, você não pode falar nada, você assinou um termo aqui, que mesmo que você tenha encerrado este contrato de voluntariado aqui, você disse que ele é por prazo indeterminado, ele não se encerra.
você vai ter que ficar calado pro resto da sua vida. Eu acho impróprio, eu acho abusivo e eu acho que esta cláusula 11, jamais ela poderia estar aqui neste contrato, né? Você vai lá fazer serviço de limpeza lá no Manaim, né? Você vai fazer serviço de limpeza lá no Manaim e eles querem que você fique de boca fechada. Eles não querem que você fale nada. Eles vão usar isso contra você, é o que me parece, tá bom? Eles querem que você assine um termo de mordaça, para que você fique com medo e nunca mais fale nada para ninguém. Irmãos, quando eles fazem essas transações penais, eu vi eles fazendo isso aqui com um pastor aqui de Brasília, né? Na verdade, na época ele era diácono. Isso antes, isso tem muito tempo. Então esse diácono, ele falou alguma coisa da Maranata, a Maranata processou ele, e ele, coitado, ele, né, muito frouxo, ele foi lá no dia lá da audiência lá, eles fizeram ele assinar um contrato desse tipo, assim, ó, dizendo na transação, diz que ele nunca mais ia falar nada da Maranata, matou o sujeito, até hoje, né, é um sujeito morto. Não pode abrir mais a boca para nada. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. Eles estão querendo fazer você assinar um termo de confidencialidade, de que você não vai falar nada da Maranata. Ah, mas eu não quero falar nada da Maranata. Você não quer hoje. Mas amanhã, na hora que eles te expurgarem, na hora que eles te processarem, pode ser que você queira, né, falar. Tem umas pessoas que vão sair, vão ficar, né, calados, né, porque sabe que também tem coisas contra eles, enfim, né, eles participaram de alguma coisa, então eles ficam calados. Mas será que esse seria o seu caso? Né? Será que esse seria o seu caso? E se você então quiser falar o que você viu e ouviu, né? Aí você não vai poder, hein? Porque eles colocaram aqui um contrato de confidencialidade, de mordaça para você. Só queria chamar a atenção para isso, entendeu? O presente termo vigora por prazo indeterminado, podemos a qualquer das partes rescindi-lo a qualquer tempo. Pode rescindir, mas continua válido lá o seu direito de imagem, que você perdeu para sempre, e o direito de você falar, que você também entregou para eles para sempre, não vai mais poder falar. Cláusula 13ª, ficam revogadas as disposições em contrário de termo. Que disposições? Existia um contrato antes desse? Então ele está revogando o que, afinal, né? Ou seja, não tem nada antes. E o que é interessante aqui no final, olha o que você vai assinar. Autorizo a utilização de meus dados listados nesta ficha, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a lei tal, e permito que a ICM delibere quanto ao tratamento de meus dados pessoais e sensíveis. Você está entregando para a Maranata o direito dela usar os seus dados pessoais, inclusive os dados sensíveis, entenderam? Preste atenção, que dados sensíveis é esse que a Maranata quer que você entregue o direito para ela usar, tá bom? São dados financeiros? São dados patrimoniais? São dados fiscais? Que dados sensíveis então são esses? Mas você está permitindo e autorizando a Maranata usar os seus dados. Para que ela quer usar os seus dados? Ou é para fazer propaganda ou é para usar contra você. Preste atenção, irmãos, aí não tem gente santinho não, tá bom? Né? Se fosse gente santinha aí, estava ajudando as pessoas, estavam financiando as pessoas, estavam fazendo ação social com o dinheiro delas, estavam fazendo ação fraternal com o dinheiro deles, entendeu? Então preste muita atenção. E ele diz aqui, ó, e você permite que a Maranata delibere quanto ao tratamento dos meus dados pessoais e sensíveis de forma vinculada às atividades da igreja. Ou seja, ela pode usar para poder fazer alguma vinculação com a igreja. Eu não sei o que é isso, tá bom? Mas eu queria que você prestasse muita atenção se você vai assinar este termo. Não sei se tem mais alguma coisa aqui que eu queria passar para vocês. Deixa eu só ver. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Já mostrei a ficha de obreiros para você. Então é isso mesmo. Irmãos, eu queria chamar a atenção. Eu sei que muitas pessoas vão assinar isso sem nem mesmo entender. Então, mostrando. Primeiro, né, é como eu falei. Me parece que esse tipo de serviço que é realizado pela Maranata nos Manaíns, ele pode configurar sim uma relação de trabalho e não interessa se você assinou esse termo ou não. A meu ver, este termo só serve contra a Maranata, para você mostrar que realmente você já fazia esse trabalho, só que a partir de um determinado momento apenas é que a Maranata passou, então, a cobrar esse termo, que também é um termo cheio de coisas que não deveriam estar aí, que fazem você fazer declarações que não fazem sentido, de você entregar seus dados, entregar sua imagem e entregar também a sua voz definitivamente para que eles possam
controlar aquilo que você pode ou que você não pode fazer depois do contrato, entenderam? Então eu queria chamar a atenção para estas coisas. E ação social, essa não é isso que eles estão fazendo aí, entendeu? Ação social com o dinheiro dos outros, com o seu dinheiro que já é dizimista. Eu espero, como eu falei, eu não sou especialista no assunto, não entendo. Se você entende mais, se você é da área de direito do trabalho, ajude aí, coloque aí, adicione informações, me corrija se eu errei, tá bom? Não tem problema nenhum, eu posso realmente ter me equivocado aqui em alguma coisa por não ser afeto a esta área, mas assim, eu com a minha pouca compreensão aqui, foi o que eu li e foi o que eu entendi, e eu espero que isso te ajude e te ajude até a pensar melhor antes de assinar um negócio desse, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.